Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Café Elétrico da BB. Uma série de vídeos com os temas mais eletrizantes e energizantes do mundo da eletrificação, empreendedorismo e inovação. E nessa edição especial também sobre o esporte. Você pode assistir a nossa websérie Café Elétrico no YouTube a qualquer momento e rever os episódios com os temas mais relevantes para você. Já vai no canal da BB Eletrificação e deixa o like no vídeo. Inclusive, use o chat para deixar seus comentários ou perguntas para nós. Eu sou Marcel Serafim e hoje temos o prazer de receber um convidado mais que especial. Campeão da BB Fórmula E, piloto de Fórmula 1, vice-campeão da Fórmula 2, segundo lugar na corrida de 24 horas de Le Mans, CEO de empresa de tecnologia, embaixador da ONU e pai de 2 filhos. E claro, uma grande inspiração para todos nós, Lucas de Grassi. Prazer estar aqui. Muito obrigado pela recepção. Lucas, muito obrigado pela presença mais uma vez. É um prazer recebê-lo no Café Elétrico. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carreira, sustentabilidade e tecnologia. Tá bom, vamos lá. Bom, Lucas, vamos começar. A primeira pergunta para ti é: como e quando você iniciou no automobilismo? Eu nasci em São Paulo, né? Eu nasci e cresci aqui na cidade de São Paulo e a gente tinha uma casa de campo no interior de São Paulo, em Itu. E construíram um kartódromo, uns 3, 4 quilômetros dessa casa. E meu pai começou a pilotar de brincadeira, final de semana e tal. Eu era muito pequenininho, ia lá, assistia ele dirigir e eu comecei a pegar o kart dele, fazer umas voltas e tal. Até o momento que eu comecei a ficar melhor que ele, daí meu pai parou, falou, não, agora você vai correr. E daí eu comecei, fiz o campeonato paulista do interior, depois paulista, kart, daí do kart fui correr fora do Brasil, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 e aí foi. Que bacana. Então a sua trajetória, você começou no kart, passou depois para uma Fórmula 3, Fórmula 2. Aqui nós temos um vídeo sobre a sua carreira. Até apagaram o Schumacher aí. Na verdade, colocaram o foco, na verdade, do Lucas, né? Lucas, agora, o momento que você pensou em realmente ser um piloto de automobilismo, em que momento foi essa conversão da chave de uma brincadeira no kartódromo perto da sua casa para uma profissão realmente de piloto? Foi quando o Senna morreu. Que bacana. O Senna, quando eu tinha 9 anos de idade, né? Acho que todo brasileiro aqui lembra o dia onde estava quando teve o acidente do Senna. E foi um daqueles momentos marcantes, né? Tipo, sei lá, tipo 11 de setembro, né? Que você sabe exatamente onde você estava, né? Ou o falecimento da Rainha Elizabeth, você sabe onde você estava. Na morte do Senna, eu lembro onde eu estava exatamente. Eu era muito pequeno, eu tinha 9 anos. E eu não tinha noção ainda. Eu assistia as corridas, gostava de correr de kart, mas eu não tinha noção de quanto o Ayrton Senna representava para o Brasil. E eu lembro claramente, né? Assim, minha família chorando, como se fosse um membro da família que tinha falecido. O Brasil inteiro parou para receber, parou para 3 dias de luto. Foi uma coisa que me marcou muito. E eu pensei, falei, nossa, então esse é um esporte que tem um impacto nas pessoas muito maior do que eu imaginava. Isso me marcou muito. Eu falei, olha, se eu tiver um impacto de 1%, 0,5% do que o Senna teve, e eu puder usar isso como uma profissão, eu vou ficar muito feliz de fazer. Então, a partir desse momento, eu comecei a me dedicar e falar, não, eu quero ser um piloto profissional, eu quero fazer isso da minha vida. Foi com uns 9 anos de idade. E aí, nesse momento, você entrou em alguma categoria específica para ter esse deslancho na carreira ou não? Não, eu continuei, assim, eu comecei a me dedicar mais, treinar mais, eu corria só de final de semana, algo como se fosse um hobby, né? Jogava futebol, corria de kart, enfim, fazia o que, assim, a molecada fazia na época, mas a partir daí eu comecei a treinar quarta, quinta e sexta, saía da escola, ia treinar, e meus pais sempre foram muito focados que eu precisava ir para a escola, né? Hoje em dia tem muito piloto de kart que para de estudar, e no meu caso, minha mãe odiava corrida de carro, até hoje. Ela fala pra eu parar. Eu falo, bom, daqui a pouco você vai estar certa, mãe. Daqui a pouco eu paro, mas vai ser mais pra me aposentar. E daí ela falou, não, mas você precisa ir bem na escola. Então eu estudava aqui em São Paulo, saía aqui da escola, ia direto pro kartódromo de Interlagos, treinava à tarde, fazia meu dever de casa à noite e no dia seguinte a mesma coisa. Comecei a focar mais e tentar elevar meu nível para conseguir competir nos campeonatos principais do Brasil. E aí você ficou no Brasil por um período e depois você teve que ir para fora para... O acordo com a minha família era até entrar na faculdade, né? Okay. Então eu fiz Colégio Santa Cruz, depois eu entrei no INSPER,
fiz 6 meses de INSPER e daí eu recebi uma proposta para fazer Fórmula 3 na Inglaterra, já dentro do programa de desenvolvimento dos pilotos da Renault de Fórmula 1, que foi onde fiz minha estreia na Fórmula 1, primeiro carro de Fórmula 1 que eu guiei, em 2004. E daí eu tranquei a faculdade e fui morar em Oxford, fazer Fórmula 3, fiz 2 anos de Fórmula 3, 3 anos de Fórmula 2, e daí fiz 1 ano de Fórmula 1, depois, enfim, Le Mans, e a Fórmula E começou. Agora, quando você falou de Fórmula 2 e Fórmula 1, como foi essa transição da Fórmula 2 para a Fórmula 1? Como você comentou, Ayrton Senna, na verdade, é uma grande inspiração para todos nós brasileiros. Inclusive, eu sou fã dele e, como você falou, nós sabemos exatamente o momento e onde nós estávamos quando aconteceu a tragédia. Agora, como foi esse momento de transição? Foi um convite? Foi uma academia? Não, o meu primeiro teste de Fórmula 1 foi em 2005. Eu ganhei o Campeonato Mundial de Fórmula 3 em Macau. Até foi um momento muito especial na minha carreira, porque foi um momento que me deu exposição internacional, porque até lá eu fui 8º na Fórmula 3 na Inglaterra no meu primeiro ano, fui 3º nesse ano no Europeu de Fórmula 3, que o Hamilton ganhou, foi campeão de Fórmula 3, o Sutil foi 2º, eu fui 3º, e daí teve o Campeonato Mundial que juntam todas as Fórmula 3, os campeonatos de Fórmula 3, eles se juntam em Macau, é uma pista muito difícil e tal. E eu ganhei essa corrida, o segundo colocado foi o Kubica, e o terceiro colocado foi o Vettel. Então, na época, assim, ninguém conhecia nem o Vettel, e nem o Kubica, e nem o Hamilton. Então, quer dizer, todos esses pilotos eram da minha geração. E daí, a partir desse resultado expressivo, eles me deram meu primeiro teste de Fórmula 1, que foi 1 mês depois, com o carro da Renault campeão mundial daquele ano, o primeiro ano que a Renault ganhou, que foi o ano de 2005. E o carro do Alonso, fiz o teste. Não fui muito bem no teste, porque eu era muito inexperiente, era só um dia de teste. E daí continuei testei em 2006, 2007, virei piloto reserva em 2008, 2009, e daí entrei para correr na equipe da Virgin, no Richard Branson, em 2010 na Fórmula 1. E existe uma diferença entre o carro que você tinha na Renault e da Virgin? Sim, o regulamento muda a cada ano. Então, por exemplo, em 2005 o motor era V10, depois virou V8, depois entraram os híbridos. Cada ano muda muito, mas sim, existe uma grande diferença, né, entre as categorias Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, mas é algo que você, como na vida, né, para você subir na carreira, você precisa estar preparado no nível anterior. Se você faz isso muito rápido, ou se você não está preparado, você acaba Você pula o degrau. queimando, né, uma ponte, aí, queimando uma parte do aprendizado, você não consegue entregar o que precisa. Então sempre foi nessa linha. E para mim foi um sonho ter assinado, né? Eu lembro exatamente quando eu assinei meu contrato de Fórmula 1, fiquei muito feliz, mas meu carro de Fórmula 1 era muito ruim. Meu carro de Fórmula 1, a equipe era o primeiro ano da equipe, o carro acima do peso, uma série de problemas, então não deu para fazer nenhum resultado expressivo, mas eu aprendi muito com o piloto e, enfim, realizei meu sonho de corrida de Fórmula 1, mas depois a melhor parte da minha carreira veio depois com os carros os carros protótipos de longa duração e depois a Fórmula E. Agora, eu ia te perguntar exatamente agora, da Fórmula 1 para a Fórmula E, como foi esse convite? E pelo que eu lembro, vendo alguma entrevista, você falou que foi o segundo colaborador da Fórmula E, é isso mesmo? Quando eu saí da Fórmula 1, final de 2010, e eu assinei com a Audi para correr de Endurance. Na época, a Audi dominava os campeonatos de Endurance no mundo inteiro, né, os carros protótipos, e eu assinei com a Audi. Fiquei muito feliz porque assim era a melhor equipe fora da Fórmula 1, era a Audi de Endurance. E eu assinei com eles, fui correr de Endurance, porque na época não existia a Fórmula E. Na verdade, não existia tecnologia para se criar um veículo elétrico de corrida dentro das condições mínimas necessárias para a gente fazer uma corrida. Então, eu fui correr de Endurance, e em 2012, o dono da equipe que eu corri de Fórmula 2, um espanhol, o Alejandro Agag, que eu conheci, né, quando a gente ganhou o campeonato de Fórmula 2 juntos, ele como dono de equipe e eu como piloto. Depois a gente foi sócio numa equipe de Fórmula 3 em 2010, e quando ele recebeu da FIA, junto com o Jean Todt, a autorização, né, recebeu no e-mail, você está autorizado a fazer um campeonato elétrico. Ele me liga no dia seguinte e fala, Lucas,
tô aqui com uma autorização para fazer o campeonato elétrico. O que que eu faço? Né? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Quer me ajudar? E eu, nessa época, já corria de carros híbridos, então eu já conhecia um pouco da tecnologia elétrica, e na minha cabeça fazia muito sentido que a eletrificação ia crescer muito no setor automotivo. Falei, não, tenho total interesse de ajudar. Então, assim, era o Alberto, o Alejandro, eu, tinha o Henrique, que é o advogado até hoje, entrou um mês depois, mas assim, era um grupo pequeno de pessoas, não tinha levantado fundo ainda para fazer o campeonato, não tinha pista, não tinha carro, não tinha supplier, não tinha nada. Então você Era realmente só foi um uma dos ideia. fundadores. Não, e daí a gente, né, foi aos poucos, o Alejandro falou, não, precisa ter 2 carros, precisa ser assim, e daí as coisas foram construindo. Então, de 2012, isso foi em julho de 2012, até setembro de 2014, que foi a primeira corrida, foram praticamente aí 2 anos e pouquinho, é, foi minha colaboração não sendo piloto da Fórmula E. Ok. E daí, em junho de 2012, eu assinei com a Audi, eu levei a Audi do Endurance, que eu corria nas provas de longa duração, para a Fórmula E, e aí a gente começou esse trabalho com a Fórmula E, e por coincidência, né, às vezes é destino, pode falar que é sorte, pode falar o que for, eu ganhei a primeira corrida da história da Fórmula E, numa tacada de sorte, assim, absurda, né? Que na última curva, parecia coisa de cinema, né? Assim, tipo, se você assiste um filme assim, você não acredita, né? Na última curva, da última volta, eu tô lá em terceiro, eu falei, vou fazer um pódiozinho aqui tranquilo. Bate o primeiro e o segundo, né? Você O falou, bom, Prost e o Heidfeld, e eu ganho a corrida. Eu falo, pô, tudo a bem. sorte enquanto tudo prepara com oportunidade. Tava Né? lá, exato, eu tava lá em terceiro, né? E daí ganhei a corrida, e assim começou a história da Fórmula E. Bacana. Então a Fórmula E foi lançada, ela foi criada numa mesa de um restaurante. Isso, foi uma ideia, na verdade, assim, a história da Fórmula E veio do Jean Todt. O Jean Todt, junto com o secretário-geral de transportes da Europa, algum título assim, eles conversaram muito sobre eletrificação. E esse secretário-geral falou, olha, a tendência da regulação dos veículos na Europa vai ser na tendência de eletrificação. Então seria muito interessante ter um campeonato de carro elétrico, porque a Fórmula 1 serviu como base do desenvolvimento de várias tecnologias que Verdade. foram para as ruas. Turbo, até retrovisor, cinto de segurança, freio a disco, isso tudo se desenvolveu nas pistas e virou hoje commodity dos carros de rua. Então seria muito interessante ter um campeonato de carro elétrico que desenvolvesse essas tecnologias que vão ser o futuro dos carros elétricos na rua. E o Jean Todt tentou fazer no ano anterior, com uma outra organização, não deu certo, eles não conseguiram entregar, não existia, não conseguiram achar o jeito de fazer. Voltou essa licença para a FIA, e daí pela segunda vez caiu na mão do Alejandro. E daí o Alejandro teve a brilhante ideia de fazer esses 2 carros, de começar numa base, fazer as corridas nas cidades, não em autódromos, porque a bateria não aguentava nos autódromos. Então, assim, o Alejandro conseguiu entender como a restrição tecnológica naquele tempo para construir um campeonato que tivesse um apelo para as montadoras, para o público e tal. E daí isso foi assim que surgiu. Entendi. Bacana, interessante. A história da Fórmula E surgiu de uma conversa, como você comentou, do Jean Todt. Isso, exatamente. E daí eles se reuniram quando realmente assinou o contrato. Eles estavam num restaurante em Paris, e daí o Jean Todt conversou com o Alejandro, eles entraram num acordo lá, assinaram o contrato num guardanapo, que inclusive está nesse restaurante, Que bacana. e daí começou. Legal. Agora, como fã de automobilismo, você já foi piloto da Fórmula 1 e hoje da Fórmula E. O ronco do motor, acho que todo mundo, todo fã de carro acha que o grande volume do carro, né, a velocidade, é o barulho e a troca de marcha. Você que pilotou os dois, o que você pode dizer de diferença entre eles, ô Lucas? E realmente existe essa diferença? Talvez essa é a pergunta que mais me fazem desde quando começou a Fórmula E, qual a emoção que você vai ter se não tiver barulho? E você tem 2 pontos de vista diferentes. Primeiro do piloto, né, de dentro do carro. Quando você está a mais de 130, 140 km por hora, você quase não escuta o barulho do motor. Porque o barulho do ar batendo no capacete, em carro aberto, é muito forte. Entendi. Então, quando você está na estrada, você colocar a cabeça para fora, você vê que o barulho do ar é muito forte. Então, no carro de corrida, o barulho aerodinâmico é muito forte.
Então, para o piloto, ter ou não ter barulho, não muda nada. Ah, mas como é que você troca de marcha? Na Fórmula 1 você não se troca de marcha no barulho, você se troca de marcha ou na luz, você pode olhar no volante, ou tem um bip no rádio, que quando você está na rotação certa, você troca de marcha. Então, ou seja, você não está ouvindo o barulho do motor. Você não tem o que fazer com o barulho do motor. Então, para o piloto, do ponto de vista de pilotagem, não muda absolutamente nada. Ok. Para o público, eu acho que muda. Porque, assim, de algumas pesquisas que eu fiz, e também de senso comum, existe uma relação muito forte nossa como ser humano com um barulho alto. Imagina que você está numa selva à noite e você escuta um barulho muito alto, um animal rugindo muito forte. Você tem um medo completamente diferente do que você escutar um rugido baixinho de um gato, né? Então, essa relação com barulho e potência e medo ou receio é muito forte. A hora que você liga um carro e ele faz um barulho muito forte, você vê uma criança, ela se assusta. É. O carro elétrico não tem isso. Então, realmente, do ponto de vista de emoção, eu imagino que para quem cresceu com essa relação de motor potente e barulho, realmente existe uma relação. Mas quando você dirige um carro elétrico e vê o quão rápido ele você começa a admirar a Fórmula E, você começa a admirar o carro de corrida em geral, não pelo barulho, mas pela velocidade, pela aceleração, pelas disputas. E isso a Fórmula E não deixa, não muda nada. Você está dirigindo um carro elétrico ou está dirigindo um carro a combustão. Pelo contrário, né, os carros elétricos eles são muito mais próximos. Você consegue calcular a potência do motor nos décimos de cavalo. Então, é muito mais dependente do piloto do que realmente um motor a combustão, né? E isso é uma das grandes, digamos assim, é uma das grandes questões do automobilismo e com carros iguais, quem é melhor, né? Porque mesmo quando você vai no kart indoor com os amigos, né? Sim. Aquele kart anda mais, eu quero pegar aquele kart, você ganhou porque aquele kart andava mais. Ou a pessoa tem um pouquinho mais de peso. Ou mais peso. No carro elétrico, né, as coisas são muito mais iguais. Então, assim, tem uma série de benefícios, tem algumas coisas ruins, mas de uma forma geral, é um ambiente muito mais propício para a família. A gente pode correr em lugares onde a Fórmula 1 não pode. Por exemplo, a gente correu no centro de Paris, no centro de Hong Kong, no centro de Zurique, na Suíça, depois de 54 anos, sem ter uma prova de automobilismo. A gente correu lá em Zurique, correu em Bern, enfim. Teve uma série de benefícios de não ter o barulho. Inclusive, até uma história interessante, eu acho que eu nunca contei isso. Não sei nem se pode, mas enfim, eu vou contar. Para ter a corrida em Londres, a gente fez a corrida em Londres pela primeira vez, foi dentro do Battersea Park, que é tipo, não é o Hyde Park, é o Parque do Ibirapuera, mas é tipo o Parque do Povo, assim. É logo ali no meio da cidade, né, no Battersea, na frente do rio. E o governo falou, beleza, vocês podem fazer a corrida, mas vocês vão ter que fazer um teste. Leva o carro lá, às 4 da manhã, de um dia comum, anda com o carro. Se não tiver nenhuma reclamação dos vizinhos, vocês podem fazer a corrida. Eu lembro eu e o Alejandro, em Battersea, eu fui dirigir, né? Porque não tinha nenhum outro maluco para dirigir um carro num parque às 4 da manhã no escuro. A gente foi lá, botou o carro da categoria no parque, 4 da manhã, tudo escuro. Eu andei com o carro para cima e para baixo, ninguém reclamou. Fizemos aí, acho que foram 2 anos a final lá em Battersea. Interessante, essa história eu também não conhecia. Olha que eu pesquisei bastante para conversar essa história contigo. Acho que nunca saiu, nunca foi pública. Lucas, pegando um gancho da sustentabilidade, a questão da eletricidade, da eletromobilidade está muito ligada com a sustentabilidade, questões do meio ambiente. Você tem um papel bastante importante na ONU. Como foi esse convite da ONU para você ser embaixador da ONU? E qual é o papel do Lucas como embaixador? Acho que o mais importante é assim, qual é o papel do carro elétrico para a humanidade? Porque tem uma discussão muito grande, né? É bom, é ruim, é bom, é ruim. Eu já vi vídeo falando que é bom, que é ruim. Existe uma dúvida muito grande. E se é bom ou se é ruim para o aquecimento global, depende muito da sua matriz energética. Se a matriz energética é limpa, como o Brasil é excelente. Se a matriz energética não é limpa, o carro elétrico não vai mudar muito se é elétrico a combustão. Mas tem um fator muito importante que a ONU, que foi um dos motivos que a ONU se juntou à Fórmula E, que é para falar que carros de emissão zero, carros que não produzem poluição, porque qualquer carro que
o pessoal tem que entender que qualquer carro que faça combustão, mesmo que seja combustão de hidrogênio, Ok. gera gases nocivos para Gera um resíduo gera gases nocivos para pro a humano. sociedade e também gás de efeito estufa. Por exemplo, o óxido nitroso. Você não precisa de carbono para gerar óxido nitroso e gera gás de efeito estufa, gera irritação do pulmão, etc. Então, qualquer coisa que gera combustão é ruim. Carros de emissão zero, que é carro elétrico ou carro de célula combustível, no centro das cidades, tem um efeito muito grande na poluição do ar, em reduzir a poluição do ar. E a poluição do ar é um dos maiores problemas, é um dos maiores, é o que mais diminui expectativa de vida em centros urbanos hoje em dia. Eu fiz um documentário em Delhi, que é super poluído, e fui em um hospital pediátrico, fui falar com o médico, fui medir eu mesmo lá o ar, e assim, é muito ruim. Não é só por causa dos veículos, mas é também por causa dos veículos. Então, os carros elétricos em centros urbanos muito densamente povoados, tipo São Paulo, Londres, Paris, Delhi, as grandes cidades, faz muito sentido. A gente vai melhorar a qualidade de vida das pessoas absurdamente. Né? Eu gosto de fazer esporte, eu vou correr no Parque do Ibirapuera às 6 da tarde, com a avenida do lado, eu volto para casa, meu nariz está preto. Literalmente. Isso a gente não vai ter. Roma, olha que interessante. O CO2 e o CO emitido em veículos a combustão, eles reagem com mármore de Roma e o ácido carbônico corrói o mármore. E isso veículo, por isso que a gente teve a corrida em Roma, inclusive. Entendi. Então, assim, os veículos elétricos, veículos de emissão zero, para benefício da saúde pública geral e para melhoria da qualidade do ar é muito importante. A ONU sabe disso, então a ONU se aproximou da Fórmula E e para comunicar justamente essa mensagem, que veículos elétricos vão melhorar a qualidade de vida das pessoas, além, no estado que a gente está hoje, já conseguem ser competitivos ou mais baratos, ou melhorar, ou baratear a mobilidade. Então você tem um duplo efeito, você melhora a qualidade de vida, barateia, tem menos barulho, como a gente já discutiu, então a poluição sonora também nas cidades diminui muito. Então tem uma série de benefícios, e a ONU e a Fórmula E se juntaram para realmente comunicar nessa direção. E como na época que a ONU se juntou, eu era o campeão ativo, a gente acabou criando um laço muito forte para comunicar isso, e a gente tem usado uma forma, assim, uma parceria muito forte para usar a plataforma da ONU para comunicar e falar sobre isso e informar as pessoas sobre isso e acabar com esse mito que carro elétrico não é bom, que carro elétrico é isso, aquilo, cada hora parece uma coisa diferente. Inclusive, se comenta em uma das suas entrevistas que mais de 4 milhões de pessoas têm mortes prematuras exatamente por causa da qualidade do ar. E você até comentou da Índia, que você teve em Delhi, né? 10 milhões de pessoas por ano, qualidade do ar. 4 milhões, 4 milhões e meio, a qualidade do ar externa, que são de veículos. Ok. Muita qualidade do ar interna é a pessoa que cozinha, pessoa de baixa renda na Índia, África, o cara cozinha dentro de casa. Madeira, Madeira, plástico. Eu fui para a Índia, um dos grandes problemas é que a pessoa não tem como se esquentar, acaba queimando lixo dentro da própria casa. Então, assim, que loucura. eu medi a qualidade do ar dentro assim, era uma coisa assim, absurda. Batia no limitador do aparelhozinho, e até 999 dava 999, assim. Enfim, foi uma viagem muito triste para mim e abriu muito meus olhos em relação a isso. Mas, enfim, 4 milhões a maioria desses 4 milhões de poluição de ar externa é derivada de resíduos de combustão. Então, assim, a gente tem muito que melhorar e tem muito que fazer ainda. O planeta, nós sabemos que vem sofrendo uma série de mudanças climáticas e acho que um dos grandes efeitos é o efeito estufa, né? E o efeito estufa é basicamente vindo da poluição, não só dos carros, mas de toda a queima de combustíveis fósseis. Então, é muito interessante também tirar isso é um segundo ponto muito importante, que as pessoas confundem, de uma forma geral, gás de efeito estufa com poluição. Eu te dou um exemplo. Quando tem uma erupção de um vulcão, que joga um monte de partícula na atmosfera, essas partículas elas esfriam o ar. A poluição de motor a diesel, de navio, ela esfria a atmosfera. Tem tanta partícula poluidora que ela reflete os raios solares para fora. Okay. Porém, gases que não são poluidores, por exemplo, o CO2. O CO2 a gente está exalando agora. Ele é um gás de efeito estufa. Okay.
Então, gases de efeito estufa e veículos, por exemplo, que podem ser carbono neutro, por exemplo, veículos a etanol, eles não geram, como é carbono neutro, porque a cana recebe aqui e queima Ele faz um aqui, ciclo. ela é carbono neutro, não gera efeito estufa, mas gera poluição, porque você está fazendo a combustão onde a pessoa está respirando. Se você pegar um carro etanol e ligar dentro da sua garagem e ficar lá respirando, Nossa, você vai morrer. sem sombra de dúvida. Independente se é biocombustível, biodiesel ou se é etanol. Um carro de emissão zero, não. Então, assim, o carro pode ser carbono neutro e ser poluidor, e ele pode não ser carbono neutro e não ser poluidor. Você pode, por exemplo, né, você pode ter uma matriz energética poluidora longe da cidade e usar eletricidade, usar o carro que não polui dentro da cidade. Produz efeito estufa, aquele carro elétrico, sendo carregado por matriz energética não renovável, produz efeito estufa, mas não está poluindo onde as pessoas vivem. Então tem uma série de... É um assunto muito... Existe essa discussão porque é um assunto muito complicado, precisa entrar em detalhe, não é só jogar lá um tweet de 140 caracteres que vai explicar tudo. Claro. Que é o que as pessoas leem hoje em dia, né? Lê o título lá e não querem saber. Mas é bem complicado e a gente está usando a Fórmula E e a ONU como essa plataforma de comunicação desses assuntos. Agora, em 2016, você fez uma viagem bem interessante para a Groenlândia. E nós trouxemos um vídeo aqui que mostra exatamente o que te impressionou nessa viagem, Lucas? Essa viagem foi uma ideia maluca do Alejandro, também no carro sendo transportado por helicóptero. A ideia era andar com o carro num iceberg. Só que no dia anterior que a gente foi botar o carro no iceberg, o iceberg quebrou. Então a gente não tinha iceberg para colocar o carro. Você precisa imaginar que precisa ter uma superfície plana para andar com um carro de Sem corrida. dúvida. E daí a gente foi para o Círculo Polar Ártico e andou com o carro. Na verdade, para divulgar e, né, para gerar um conhecimento maior das pessoas que o carro elétrico vai ajudar. O carro elétrico, sendo usado da forma correta, vai ajudar na redução de gases causadores do efeito estufa e vai diminuir, né, o derretimento da calota polar, principalmente na Groenlândia. A Groenlândia, né, aí onde a gente está, são blocos de gelos maciços de até 3 km de espessura. Então, se realmente derreter, vai mudar muito várias coisas no planeta. E eu nunca tinha ido, nunca tinha visto. E você vê assim, rios e rios, e você consegue escutar quando você está lá em cima lá da calota polar, no Círculo Ártico, você consegue escutar, né, a água que derrete indo do gelo para o mar. Assim, são Você percebe isso? É nítido milhões de toneladas que você vê com os próprios olhos, né? E nesse caso aí, quando a gente foi fazer esse evento, também ninguém sabe disso ainda, mas assim... Então vamos saber agora, conta para nós. Quando a gente chegou lá com o carro, o helicóptero só conseguia levar 6 pessoas. E se mudasse o vento, o helicóptero não ia conseguir decolar com as 6 pessoas. E não daria para fazer 2 viagens. Então alguém tinha que estar preparado para andar 8 horas pela geleira até o vilarejo mais próximo para pegar um barco. Nossa. Só que tem muito urso polar lá. Então o cara falou pra gente, falou que tá aqui um rifle. Um rifle. Você olhou? Não, caso tiver que andar e aparecer um urso polar, tem um rifle. O Alejandro olhou pra mim, eu olhei pro Alejandro e falei, eu não vou andar, eu tô de sapatilha de corrida aqui, eu não vou ficar aqui. Quem ficou? Não ficou ninguém. No final deu certo, lá o vento tava soprando pro lado certo, a gente conseguiu levar o carro e a gente de volta para essa vila mais próxima, mas foi uma experiência muito marcante num lugar onde você consegue ver diariamente, né, a mudança climática afetando a região. Você consegue ver e consegue discutir com pessoas locais que ficavam há 10 anos, 20 anos atrás, eles ficavam presos, isolados, porque aquela área congelava durante 4 meses do ano, agora congela só 2. Entendi. A gente viu fotos, né, nas casas das pessoas do avô ou do pai pescando com o glacier, né, no fundo, assim, gigantesco, e no mesmo lugar hoje você não consegue mal enxergar o glacier. Então, assim, realmente, não é que, fake news, alguém falou, não, a gente foi lá e viu e conversou com as pessoas, e isso muda muito, né, a relação com o problema, vira uma coisa muito mais pessoal. Isso é interessante. Você comentou, e eu ia te fazer uma pergunta sobre eletrificação, se você acredita que a eletrificação é um momento de melhoria para o planeta. Acho que você já respondeu isso, sem sombra de dúvida. Na verdade, assim, eu sou muito pragmático naquilo que, em alguma das ações
em relação à melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente. Então, por exemplo, tem um livro muito interessante que chama Energy and Civilization, a Story, de um escritor que o Bill Gates gosta muito, chama Václav Smil. Ele conta a história de como a civilização evolui e passa de matrizes energéticas menos densas, né, árvore, biomassa, para carvão, para petróleo, tal, para nuclear, enfim. Ele conta essa história. Então, a gente vê aqui, a gente não tem, por exemplo, como falar para a Índia, com 1 bilhão de pessoas, todo mundo tem que usar carro elétrico amanhã. É impossível. A gente tem que achar soluções pragmáticas de como fazer aquele país se desenvolver economicamente, melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque quando as pessoas deixam de ser pobres, também elas se preocupam e usam tecnologias que afetam menos o meio ambiente, saneamento básico, etc, etc. Tem uma série de medidas. Então, quando você olha com esse foco, muda também o contexto. Carro elétrico é melhor para todo mundo? Não, não é. Carro elétrico é melhor para algumas regiões, é melhor para cidades densamente populosas, é melhor para algumas aplicações, mas não é para outras. Navios. Se a gente agora tem que acabar com todos os navios, não pode ter navio mais a diesel, só pode ter elétrico. Acaba o sistema de logística, né? Logística global. Para de chegar, milhões de pessoas morrem de fome. Não tem como acabar. E não existe uma solução de bateria, não dá para fazer hoje um 747 elétrico para voar de Londres para o Brasil. Essa não tem densidade, né? Não tem densidade energética na bateria, não dá para fazer. Então, como é que a gente pode... Qual é o próximo passo? Na aviação pode ser bioquerosene ou HVO, o biodiesel de HVO, o bioquerosene de HVO, pode ser, no navio pode ser, de repente, vai ser small nuclear, vai ser o small modular nuclear reactor, os SMRs, vai ser hidrogênio. E daí você começa a entender que para cada aplicação, para cada situação, requer, e para cada nível de desenvolvimento econômico, você tem uma aplicação diferenciada. E é isso de novo, a conversa é muito mais complexa, é muito mais interessante no meu ponto de vista, do que simplesmente subir num palanque e falar agora todo mundo tem que abraçar a árvore, parar de comer carne e não sei o quê. Não é assim. Claro. A sociedade não funciona assim. Então essas aplicações pragmáticas da tecnologia, ver onde a tecnologia está e saber para que lado ela está indo em cada direção, é o que realmente me deixa feliz de entender e poder ajudar e poder estar nesse processo fazendo. Um ponto que você comentou é mudar a vida da sociedade. Acho que um dos pontos que hoje nós temos é a questão do transporte público. Nós sabemos que o transporte público hoje, eu diria que 99% dele é feito com diesel. Você acredita hoje que se nós alterarmos o transporte público, claro, com um certo tempo, com uma certa relevância também, isso melhora automaticamente também a questão do ar para nós? E como você enxerga isso dentro de uma política global? Então, isso, para mim, esse talvez seja o ponto principal na eletrificação que esteja sendo omisso das discussões, porque talvez não tenha um apelo para as pessoas de uma forma adequada. Carro privado, se o governo tiver que subsidiar algum tipo de transição de mobilidade de combustão para elétrico, onde é o mais eficiente? Ele fala, inclusive, nesse livro. Então, você olha, o que seria mais eficiente? Bom, um Uber, o cara anda o dia inteiro com o carro, ele anda provavelmente 20 vezes mais do que uma pessoa que não usa o carro de uma forma comercial, um indivíduo privado, usa aquele carro. Então, por que você vai dar um subsídio para o cara comprar um carro elétrico? Sendo que o Uber polui 20 vezes mais, um carro de Uber, porque ele roda 20 vezes mais. Claro. Então o subsídio tem que ir para onde você vai ter o ganho mais rápido. E a frota pública e comercial é, sem dúvida, o melhor investimento, se tiver que ter um subsídio, é o melhor investimento do governo. Porque grande parte da poluição, existe um número, depende de cada lugar, mas cerca de 70%, 80% nas cidades, são de veículos comerciais que ficam rodando o dia inteiro. Eu, com o meu carro, eu saio do ponto A, paro no B, depois eu volto para casa. Você anda 5 km, 4 km. Nos Estados Unidos, foi feito um estudo, 95% dos carros estão em algum momento parado, depreciando. Então você tem uma massa aí de talvez trilhões de dólares depreciando, paradas, ocupando real estate,
e não andando. Então, o ponto de incentivo tem que ser público. Se você pensar num ponto de vista pragmático, onde a gente vai melhorar a poluição para cada real ou dólar investido, o transporte público faz muito mais sentido. A gente já tem ônibus de alta qualidade elétrico, caminhões, vans. Você tem, por exemplo, um use case muito claro, é caminhão de lixo. Caminhão de lixo anda 5 por hora, para, com motor a combustão, precisa ter embreagem, quebra a embreagem, porque acelera, para. Um caminhão de lixo elétrico, ele roda a noite inteira. Teve um caso muito interessante que eu fui ver, de uma mineradora, que fez aqueles caminhões gigantescos. Fora de estrada. É aquele caminhão que a roda é gigante. Os caminhões fora de estrada. Elétrico. Só que o muito interessante dessa mineradora era que ela tirava a pedra, uma mineradora de cimento na Suíça. Ela tirava a pedra de cima da montanha e fazia o processamento da pedra embaixo. Então o caminhão, era um caminhão de 90 toneladas, ele subia com 20 toneladas, gastava 30% da bateria para subir. Quando ele chegava lá em cima, ele colocava 60 toneladas de pedra e descia. Só que ele gerava mais energia para descer, o freio regenerativo, do que para subir. Então era um caminhão elétrico, ele nunca precisava ser colocado na tomada, ele operava 24 horas por dia, ele economizava acho que 300 ou 350 mil euros de diesel por ano e não parava de trabalhar. Então, assim, ele usava, né, a energia potencial gravitacional da pedra para gerar energia, para carregar a bateria, subia. Então, ou seja, assim, nunca conectava. Exato. Então, assim, tem vários use cases muito interessantes e o veículo de transporte público nas cidades e os veículos comerciais têm que ser os primeiros a serem eletrificados de um ponto de vista para a melhoria do ar. Lucas, além de piloto, embaixador da ONU, você também tem um viés de empresário aí e CEO. O que o Lucas vem desenvolvendo no mundo dos negócios recentemente? Eu acabo, por esses contatos, né, por estar dentro desse meio e corrida está muito próximo com tecnologia, eu sempre estou próximo de empresas interessantes trabalhando ou na área de mobilidade ou na área de tecnologias que vão, de alguma forma, ser disruptivas em ganho de eficiência ou produzir produtos de outra forma. Então, eu fui CEO de uma empresa de carro autônomo, que o objetivo da empresa era fazer um carro autônomo que conseguisse dirigir sem piloto, né? O computador dirigia o carro mais rápido que qualquer piloto pudesse dirigir o carro. Posso pegar sua fala e pedir para colocar na tela aqui um vídeo exatamente do que você está dizendo? Chama RoboRace. RoboRace. A empresa está ativa ainda, está baseada em Los Angeles hoje. Na verdade, acho que é interessante esse vídeo porque mostra você pilotando também o carro contra a máquina. Contra o carro, exato. E a gente fazia o teste a cada 6 meses. Okay. Então, a cada 6 meses, o algoritmo melhorava e eu testava. E começou com uma diferença de 10 segundos. E foi caindo, até o último teste estava de igual para igual. Ou seja, cada vez mais com o algoritmo avançando, você acredita que ele vai chegar na perfeição de um piloto. Tem um documentário muito interessante da DeepMind, do AlphaGo, que ele joga aquele jogo Go contra o campeão mundial, que chama Lee Sedol, e eles fizeram um algoritmo que foi melhor que o campeão mundial em xadrez. O Deep Blue com o Deep Blue Kasparov. Começou com o Kasparov lá na década de 80, no final da década de 80, e daí fizeram esse jogo que era mais complexo que o xadrez, fizeram. A DeepMind fez esse algoritmo que chama AlphaGo. Agora esse algoritmo está descobrindo várias outras coisas, também joga xadrez muito melhor que o Deep Blue. Enfim, e a ideia era fazer um algoritmo que pilotasse melhor que em todos os pilotos. Daí você me pergunta, mas pois você não vai acabar com as corridas de novo? Vai ser corrida de robô? E a resposta é relativamente simples. Não é porque hoje a gente tem um computador que joga xadrez melhor que a gente não joga xadrez um com o outro. Claro. Independente se tiver um algoritmo que vai pilotar melhor, a gente ainda vai tentar ver qual é o melhor piloto, qual é o melhor humano e tal. E isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas essa tecnologia é a tecnologia que a gente quer que no futuro dirija nossos filhos para a escola. Que seria o carro autônomo. O carro autônomo, a tecnologia autônoma que vai ser melhor que qualquer piloto. Imagina que se você pudesse escolher o Ayrton Senna levar seu filho para a escola, né? Assim, ser seu motorista particular.
e você conseguisse escalar o Ayrton Senna, porque o Ayrton Senna era um, né? O Hamilton, sei Você lá. pode escolher Você o pode pegar as estilo de pilotagem. características. Num carro esporte, você pode até escolher características de pilotagem. A gente começou a desenvolver um sistema de coletar dados que conseguia replicar características de cada piloto. Então eu colocava não só eu, outros pilotos para pilotar o carro, a gente conseguia extrair diferentes características, entrar mais cedo na curva, fazer uma série de coisas. Entendi. Mas não só isso, reflexo, comunicação do veículo com a pista, posicionamento. Tem uma série de... É bem complexo, né? É uma das bases da Tesla, né? A Tesla hoje ela tem um valor de mercado aí de 700, 800 bilhões de dólares, principalmente porque ela está muito avançada nos sistemas autônomos. Uma coisa que me chamou a atenção nesse vídeo é que o carro automaticamente fez um drift numa parte. Isso estava no algoritmo? Pelo que eu entendi, não. Na verdade, assim, o algoritmo ele não é programado, né? Ele é um algoritmo que ele ele tem machine learning, então ele vai se adaptando a cada volta, ele entende se ele freou cedo ou tarde, e ele vai tentando frear mais tarde, mais cedo, e ele tem os sensores para corrigir. Então, quando o carro sai de traseira, ele corrige, quando o carro sai de frente, ele corrige, e o carro de corrida, ele vai mudando, né? As pessoas talvez de fora tenham a sensação que o carro é sempre igual, não, o pneu vai gastando, o vento muda, o disco de freio esquenta, o pedal fica mais longo, menos... Então, quer dizer, o carro vai mudando e o algoritmo vai se adaptando para o carro. Bacana. E além do RoboRace, tem uma outra também scooter. Você estava trabalhando com uma questão de scooter elétrica também. Então, daí tem o Campeonato Mundial de Scooter, que na verdade é um patinete elétrico, que eu também acredito que a micromobilidade, né? Inclusive eu criei uma empresa de bicicleta elétrica brasileira. Legal. Em 2016. A gente fez 210 bikes de nióbio. Aqui no Brasil foi a primeira, a gente fez do zero com o pessoal da Embraer, com o pessoal do ITA. Eu fiz em 2016 até 2019 essa bicicleta. Eu acredito muito na micromobilidade. Se você pensar do ponto de vista de gasto de energia também, para distâncias curtas, a micromobilidade faz muito sentido, né? Então, assim, uma bicicleta, ela consome muito menos material, muito menos energia para produzir que um carro. Então, se você conseguir diminuir a quantidade de quilômetros rodados com veículos que ocupam um espaço muito grande e transferir isso para cidades, para micromobilidade ou transporte público, você tem um ganho de eficiência muito grande também. Então, a parte de micromobilidade, para mim, eu vejo isso como o futuro das cidades europeias já estão nesse caminho, e a bicicleta elétrica é uma e o patinete elétrico é outro. E para ajudar a desenvolver a tecnologia da mesma forma que a Fórmula E desenvolve tecnologias de motores e baterias para carros elétricos, a gente criou o scooter, o World Scooter Championship, com um patinete que chega a 130 km por hora. 130 km por hora. Tem 30 cavalos. Eu não sou eu piloto, eu não sou maluco. Mas assim, e a gente fez já 4 provas. A próxima prova agora, final de novembro, na França, do primeiro ano. E o segundo calendário já está super legal. A gente está tentando trazer uma prova para o Brasil ou para a América do Sul também. E é praticamente uma moto. Né? O pessoal encosta o joelho no chão, tem que estar vestido igual a MotoGP, assim, Mas você pilota em pé também. Você pilota em pé, mas assim, você consegue inclinar até 45, 50 graus nas curvas, porque é o pneu de corrida, freio a disco, Okay. Enfim, é bem legal. Interessante. Lucas, indo para a Fórmula E, acho que agora é a grande questão que o pessoal manda para nós do chat, faz uma pergunta para o Lucas. Então, tenho algumas perguntas aqui, Lucas. Nós sabemos que a BB é patrocinadora oficial da Fórmula E, né? Inclusive, ela acredita na eletrificação e acredita que ela contribui para um mundo livre de Foi poluentes. a primeira corrida, ó. Exatamente. Vai mostrar a batida que eu falei no começo. Com certeza. Olha aí, ó, a batida. E tem você, Eu ganhando. e tem você literalmente a questão mostrando o pódio. A questão, por exemplo, de mobilidade, cidades inteligentes, é isso que nós acreditamos em realmente a BB e por isso que a BB é a patrocinadora master aí da Fórmula E. No Brasil, você vem ganhando fãs cada vez mais, inclusive questão de fan boost, acho que você é um dos primeiros, né? Um dos pioneiros. Recebe vários fan boosts e o interessante da Fórmula E é que ela é muito interativa, né? Então você tem o Attack Mode, você tem a questão do fan boost. A pergunta é, em 2017, você pode dizer que foi um ano inesquecível para você? Foi, sem dúvida, um ano inesquecível para mim. Foi um ano que eu ganhei o campeonato. E ter participado tanto da Fórmula E e foi
um nível tão alto de pilotos e construtores e equipes. Ter sido campeão, sem dúvida, foi um ponto alto da minha carreira. E outro ponto muito que eu consegui conquistar esse ano foi quebrar essa barreira dos 1.000 pontos. Isso foi excepcional. Em 100 corridas. Foi, para mim, algo que me marcou muito também. Tá há 8 anos mantendo a consistência no campeonato. E a Fórmula E, para mim, assim, é mais do que, né, é praticamente minha carreira inteira, assim, a parte que eu tenho gostado mais, que eu tenho me dedicado mais, que eu acredito mais, que tem os mesmos valores e princípios, não só que a categoria, mas com os patrocinadores da categoria também, ABB, Julius Baer, que estão desde o começo, acreditam de verdade nessa transição para a mobilidade elétrica. E eu já falei, né, eu vou encerrar minha carreira na Fórmula E, eu não vou fazer nenhuma outra categoria depois. Então, assim que eu achar que ou que eu não tiver mais competitivo, ou que eu achar que não vale mais a pena correr, eu quero continuar na categoria de uma outra forma, mas realmente para mim a Fórmula E tem sido mudou completamente minha carreira. Esse é seu vídeo exatamente do seu campeonato que você ganhou, que nós colocamos, mostrando quando você ganhou o campeonato de 2016, 2017. Muito legal. Bacana. Agora, Lucas, uma pergunta por que as corridas de Fórmula E hoje são em pistas de rua e não em autódromos? Qual é a grande diferença em relação a isso? Não precisa hoje em dia. Começou assim por causa daquele ponto que eu expliquei, que os carros eles não tinham bateria para andar em autódromo, então começou para ter mais emoção e estar mais perto do público e para conseguir ir em alguns lugares que a Fórmula 1 não conseguia ir. Começaram com pistas de rua, hoje pode correr em qualquer lugar, mas a vantagem de correr na pista de rua é você estar mais próximo do público, você replicar as corridas icônicas da Fórmula 1, como Mônaco, Singapura, em outros lugares. Mas a gente pode correr em autódromo, a gente corre no Autódromo do México. Acho que você faz a pré-temporada no A gente faz a pré-temporada em Valência, já Valência. correu em Valência, a gente o Autódromo do México, a corrida do México, inclusive, é sempre no autódromo, é uma das melhores corridas do ano. Então a gente pode correr em autódromo, eu acho que o futuro, inclusive, da Fórmula E é correr 1, 2, 3 provas em autódromo e o resto na rua. Este ano, qual foi a corrida mais emblemática para você na última temporada, em 2022? Tiveram duas, a corrida de Londres que eu ganhei, foi muito legal. E a corrida da Coreia do Sul, que eu consegui fazer o pódio e chegar nos 1.000 pontos. Essa corrida de Nova York também foi essa eu separei exatamente pelo que aconteceu, né? Essa também foi meio emblemática, que a gente acabou não terminando a corrida, mas consegui fazer. Mas o Qualify foi bastante diferenciado em relação a isso, né? Por causa da chuva. Choveu, nessas últimas corridas teve bastante e no final, na verdade, acho que foi literalmente parou a prova. A bandeira vermelha foi acionada dentro do... começou Você pode ver que a Fórmula E sempre tem muito contato, né? Um esporte de contato. É o segundo esporte mais de contato depois de MMA. A Fórmula E. A gente está sempre em contato, porque as pistas realmente são... você não pode errar, né? Você tem um muro ali do seu lado e... Mas os contatos existem e o carro também suporta esses contatos, né? Sim, sem dúvida. Esse aí foi eu e o Nick Cassidy, que estava em primeiro, eu em segundo ali, a gente trocando posição de attack mode, fui para primeiro, fui para segundo, voltei para primeiro. Mas no final, teve um momento onde teve a chuva e aí começou E daí, nesse momento, a gente estava disputando, né, nós três, começou a chover, começou a chover muito. E quando a gente chegou na reta, que tinha uma barreira de chuva ali na frente, a gente acabou perdendo o controle do carro, batendo, mas bateu tanto carro, tanta batida que acabou o Mortara, esse é o vídeo do Mortara, ele acabou batendo também, e acabou a prova acabou nesse momento a gente conseguiu fazer o pódio. Muitos carros passaram, na verdade, mas porque chocaram, né? Mas porque o diretor de prova, ele viu que estava chovendo muito, começou a chover muito, e quando ele decretou safety car, os 3 primeiros já tinham chegado na área onde tinha muita chuva. Entendi. Então a gente acabou batendo, e quem estava para trás, os 3 primeiros, recebeu a chamada do diretor de prova antes daquele momento, então conseguiu reduzir a velocidade. A gente já tinha passado desse momento, então não foi justo. Claro. Ele deveria ter chamado o safety car
uns 10, 15, 20 segundos antes, e daí ninguém teria batido. O pneu, na verdade, que você usa hoje na Fórmula E, ele é tanto para seco quanto chuva? É o mesmo pneu. Mas quando chove muito assim, você chega numa velocidade dessa, numa condição dessa a 180, 190 km por hora, o carro aquaplana, o carro é muito leve, o carro aquaplana, e você acaba perdendo o controle. E essa câmera do Eagle Eye é muito interessante, que você consegue ver a visão do Ela piloto, fica aqui, né? Ela fica Não realmente... incomoda isso você? Não, você não consegue enxergar. Ela é o tamanho da câmera do celular. Ok. Pequenininha, fica aqui, e é justamente o que a gente vê. Ó, esse sou eu. Ó, não tinha nenhuma chuva, e de repente, ó, uma parede de água ali. E aí, por exemplo, o Buemi, né, aí bate no Verlaine também, destrói o carro. Enfim, acabei terminando em segundo. E agora a segunda corrida que você comentou foi Londres, né? Londres é uma coisa onde você ganhou, você teve o seu pódio e uma briga bastante interessante. Isso. Daí na corrida de Londres eu ganhei, ganhei a prova. E em Seul eu terminei em terceiro. E tem uma parte indoor em Londres, pelo que eu entendi, né? Nós fizemos uma pequena montagem aqui. Essa prova eu larguei em segundo. E Londres é meio indoor, é a única prova do mundo que é meio indoor, meio outdoor. E foi uma briga muito interessante com o Jake Dennis, que estava em primeiro. Eu consegui passá-lo usando o Attack Mode e manter a liderança até o final. Foi uma prova dura. Uma prova estrategicamente muito bem executada da nossa parte. Quanto tempo dura uma prova, Lucas, mais ou menos? 45 minutos mais uma volta. Esse ano era por tempo, né? A temporada 8 e 7 e 6 foram por tempo. Agora a volta se volta. Okay. A temporada 9 vai ser por volta. É mais fácil também para o público entender quantas voltas tem para acabar, porque por tempo você não sabe se... São X ou CX mais um, né? Bacana. Lucas, eu vou trazer agora para nossa conversa o nosso diretor de eletromobilidade do Brasil para a gente tentar envolver um pouquinho mais assuntos sobre a nova tecnologia dos carros. Entre eles. Wilson, por favor. Marcelo e Lucas. Wilson, tudo bem? Bem. Tudo bem. Wilson, obrigado pela presença, compartilhando o bate-papo com o Lucas. Lucas, aproveitando o Wilson, que é o nosso diretor de eletromobilidade no Brasil, quais são as principais diferenças do carro Gen 2 e Gen 3? Depois eu já emendo uma pergunta aqui para o Wilson. Tem bastante diferença do carro de geração 2 para o 3. Na verdade, assim, do 1 para o 2, a potência saiu de 200 kW para 250. Agora para a geração 3 é 350 kW de potência. Só que a grande vantagem é que você consegue recuperar energia na roda dianteira também. Então o carro é 4x4. Então você consegue recuperar muito mais energia. Com isso você consegue diminuir a bateria, então o carro é mais leve, o carro é menor, o carro é mais ágil. E é esse carro aí que a gente está vendo no vídeo. A questão de potência, então, dele é muito maior do que ele você tinha em relação ao ele G1, tem G2, muito mais G3. potência, tem muito mais potência, tem 50% a mais de potência. Durabilidade, por exemplo, da bateria é igual. Vai ser parecido, vai ser mais ou menos entre 40 e 50 minutos as corridas. Agora, Wilson, quando nós falamos de carregamento de carro, e aí o carro da Fórmula 1 e o nosso carro do dia a dia. É verdade, e além disso vai ter isso do ponto de vista técnico, do ponto de vista esportivo, a gente vai ter o Fast Charging. Ok. Então, pela primeira vez, a gente vai ter um sistema de recarregamento usando a tecnologia da ABB para, durante a prova, fazer um recarregamento ali de 10 ou 15 segundos, não está bem definido ainda o tempo, mas que vai dar mais 15, 20% a mais de energia para a gente conseguir fazer a prova. Então, vai ter um elemento estratégico, né, de quando você faz o pit stop, e vai ser um carregamento numa potência que não existe ainda no mercado. Se essa potência que a gente vai usar nos carros de Fórmula E forem para o mercado, você consegue carregar seu carro em 4, 5, 6 minutos. Mas hoje, Wilson, o carregador que se usa na Fórmula E, quando o carro está estacionado no box fazendo a recarga, e o que nós temos hoje nos carros normais, é a mesma tecnologia? Qual é a tecnologia, Wilson, que nós estamos falando sobre isso? Sim, hoje a tecnologia que a gente já emprega nos carregadores da ABB é a mesma que a gente traz para o nosso mundo real. Então, foi desenvolvido também na Fórmula E, e é o grande laboratório, como o Lucas já indicou. Então, assim, foi desenvolvido toda a parte de eletrônica de potência. Esses carregadores, eles seguem protocolos específicos de segurança, de comunicação. Muita potência, muito controle tem que ter, e segurança em primeiro lugar.
Então, esse mesmo carregador que foi usado para poder fazer a recarga dos veículos elétricos nas provas, também veio para o mundo real. Inclusive, aqui no Brasil nós temos carregadores, a gente chama de ultracarregadores, né? Até no Brasil nós temos os de 350 kW, com padrão de corrente contínua, que é o CCS tipo 2. No Brasil nós temos norma bem específica que dita, né, qual que é o protocolo que deve ser usado. E esses carregadores a gente está vendo crescer cada vez mais no Brasil. Então, na América Latina como um todo, né, a gente vê no mundo já uma realidade, tem muita infraestrutura de recarga, e no Brasil tem crescido bastante. Então, desde carregador menor até carregador maior, fala muito de muita alta potência, menor tempo de recarga, só que vai muito do que você precisa. Então, Aí a pergunta é, já Não. metido para você. Na Fórmula E, antes da ABB estar na Fórmula E, quando a gente ia testar os carros, a gente usava a bateria, né? Começava com 100%, a hora que chegava nos 5%, parava no box, eu saía do carro, tomava um café, conversava com o engenheiro, daí ia Dava uma carregando volta. a bateria e tal, eu dava uma volta e voltava. Hoje em dia, com os carregadores novos, eu termino de fazer o teste, a hora que eu paro no box, a bateria com 5%, eu falo, vou sair do carro, o engenheiro, não, já estamos com 25%, eu falo, não, mas eu quero tomar uma água, não dá mais tempo, já tá com Pode 70%. acelerar. Pode sair de novo. Eu falo, como assim? Carregou muito rápido. Realmente mudou muito. Wilson, quais são os tipos de carregadores que tem hoje no mercado em relação à eletromobilidade? acho que vale a pena pontuar que tem carregador de corrente alternada e carregador de corrente contínua, né? E depende muito da necessidade. É igual ao nosso celular. Qualquer eletrônico, você precisa carregar e a bateria de íon de lítio ela carrega em corrente contínua. Você precisa fazer essa conversão. A energia que está na rede é corrente alternada. Nas nossas residências, nos shopping centers, no supermercado, você faz a recarga ao longo de horas. Não tem necessidade, até por demanda de energia, em condomínio. Então você usa o carregador de corrente alternada. O conversor que está dentro do carro é quem faz a conversão e carrega a bateria. Então, a grande maioria dos veículos elétricos são carregados durante a noite, né? Ele tem a autonomia dele para suprir dias ou até mesmo semanas, dependendo do uso de cada veículo elétrico. Mas a recarga é feita durante a noite. Lógico que quando você vai no shopping, você vai no restaurante, tem um carregador ali à disposição, você vai fazer essa recarga. Mas quando você está em rota, aí você precisa fazer em corrente contínua. E aí entra a tecnologia da ABB. Nós temos carregador de corrente alternada, mas também nós temos carregador de corrente contínua. Os de corrente contínua é que vão dar essa possibilidade de você carregar em minutos, né? Então, eu lembro que alguns anos atrás, a gente falava de carregar enquanto você almoçava. Hoje é o que o Lucas disse. Então, a gente já começa a falar de você tomar um café e fazer essa recarga. Porque o grande ponto é a troca do mindset. Você complementa a sua recarga, você aumenta a sua autonomia. Não necessariamente você tem que completar a bateria. Então, esses ultracarregadores, eles são usados principalmente em longas rotas para que você programe através de aplicativo. Então, é super tecnológico, você programa a sua viagem, você verifica se o carregador, então é importante o carregador ter essa troca de comunicação, ele tem que estar ligado na nuvem, para que você saiba se ele está disponível, se ele está em manutenção, quanto tempo ele vai finalizar a próxima recarga, você possa até reservar, fazer a recarga e aí tomar a decisão entre tomar um café ou realmente fazer um lanche e sair com mais de 80% de bateria. E a segurança? Na Fórmula E, imagina, você fazer o abastecimento muito rápido. Hoje, como tem a segurança dos carros elétricos em relação a um carregador ultra-fast? Você chega, ele faz um protocolo de comunicação com o carro ou ele já injeta energia diretamente no carro? Não, esse é assim, existe um protocolo de comunicação muito severo e aí ele é padrão para todos os fabricantes de carregador e de veículos, onde é feita uma troca de informação, que a gente chama o famoso handshake. Então, quando você conecta e faz essa troca de informação, ele vê todas as condições de segurança entre carro e carregador para inicializar. Num carregador de corrente alternada é uma troca muito simples, mas mesmo assim ele detecta se o veículo está conectado, se tem uma trava mecânica fixa no carregador e ele inicia a fazer a sessão de recarga. Já no carregador de corrente contínua ele troca muito mais dados, a ponto de falar, o carregador ele se apresenta para o veículo elétrico e fala, olha, eu tenho tanto de potência, posso chegar tanto em tensão, corrente, então vários parâmetros onde o veículo elétrico, ele chega para fazer o abastecimento, dependendo da temperatura da bateria dele, ele decide se ele vai começar com alta potência ou se ele vai começar com potência menor e depois ele pede maiores potências, porque ele já sabe o quanto que o carregador pode entregar de Isso potência. seria o mesmo que um carro da Fórmula E no box, né? Quando você vai carregar a bateria, você tem a questão de temperatura, tem a questão de troca de informações, para você não injetar mais corrente, né, mais potência do que você pode, acredito sim. Exatamente. No caso da Fórmula E, como a quantidade de energia, a potência é muito, muito alta, mas como são poucos segundos, a energia não é tão alta, então acaba a temperatura não influencia tanto. E tem que ser, né, a gente tem que acabar fazendo isso muito rápido, porque é no meio da corrida e tal. É completamente diferente, mas a tecnologia que vai ser desenvolvida ao redor disso, esse handshake, ser mais rápido, a bateria carregar com essa potência que é muito mais elevada, isso depois
vai acabar indo para os veículos de Sem sombra de rua, dúvida. que é exatamente esse o ponto da Fórmula E, né? Desenvolver tecnologias, a gente testa nas pistas em ambientes controlados, funcionando, daí tem essa transição para a rua nos próximos anos. Lucas, carro Gen 3, você já fez o teste dele? Já fiz vários testes, E qual a sua opinião é um dele? carro muito mais rápido, é um carro mais difícil de pilotar, o pneu é diferente, o carro inteiro é diferente, né? Os freios, é o primeiro carro de corrida com brake-by-wire, né? O freio, ele é um software, é o que controla a frenagem do carro, o acelerador, o carro elétrico é by-wire também, né? Simplesmente um sensor. Você tem muito mais opções de controle do carro, o carro é menor, mais ágil, mais arisco, vai ser bem mais difícil o campeonato esse ano. Que bacana. Então, ou seja, muito mais competitividade e as batidas Muito ali. mais acidente, eu acho também. O público gosta um pouquinho, né? Gostamos um pouco de emoção, né? Uma outra pergunta, Lucas. Você foi um dos grandes incentivadores de trazer a Fórmula E para o Brasil, né? Tentou-se no Rio de Janeiro no primeiro momento, depois em São Paulo e agora em 2023 temos em 2023 aí a possibilidade de a corrida em São Paulo, que acredito que vai acontecer agora. Qual a sua expectativa de correr em casa a primeira vez? Olha, foi bastante. Foram praticamente uma década aí de trabalho, né? Obviamente eu não estou à frente de trazer a corrida para o Brasil, mas sempre te ajudei, tentei abrir portas, participei de diversas reuniões e fiquei muito feliz que finalmente conseguiram bater o martelo, né? E fechar e fazer uma corrida. Na nona temporada, então eu esperei aí 9 anos para conseguir correr em casa. Corremos no Uruguai, no Chile, na Argentina, sempre em volta do Brasil e nunca no Brasil, né? Então agora eu tenho certeza que a corrida vai ser muito especial. Espero que todo mundo possa ir na corrida. Vai ter não só a Fórmula E, né? Tem toda a parte em volta do show, a parte do e-village, tem várias coisas para fazer, dá para levar a família, e vai ser tomara que seja um evento muito bacana e que tenha vários anos aqui. Quem sabe nós não podemos fazer o café elétrico especial nos bastidores da Fórmula E. Sério, vai ser muito legal, um prazer. Bom, Lucas, uma pergunta. Na verdade, nós sabemos que o Ayrton Senna esperou uma série de gerações. Você comentou que ele é seu ídolo, eu também. E não só no automobilismo, mas também nos negócios e até mesmo na forma de se pensar. Qual a mensagem que você daria para a pessoa que está nos assistindo agora, para o público em geral? A mensagem de... O que você gostaria de deixar para a nova geração? Eu acho que a principal mensagem que eu gosto de passar é o seguinte: eu acredito que a humanidade, usando tecnologia, trabalho, a gente vai conseguir construir um futuro melhor. Eu não gosto quando eu acordo e vejo as notícias e tem esse pessimismo, que o mundo está acabando, que o climate change vai destruir tudo, que não tem mais floresta, que não tem mais nada. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o ser humano, a ingenuidade humana não tem limites e que depende de nós. Acordar de manhã, tá empolgado, tá trabalhando com a nossa paixão e tentar fazer um mundo melhor para a próxima geração. Acho que é isso que faz a diferença. Bacana. Wilson, o que você poderia deixar de assunto e tema sobre eletromobilidade e cidades inteligentes? Olha, Marcel, eu acho que o Lucas tocou muito bem no começo da conversa. É tudo sobre saúde, é tudo sobre pessoas, né? Eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, carro elétrico, é tudo muito legal quando a gente tem a chance de pilotar um carro elétrico. Então, nós, né, ter o contato, lógico que o Lucas tem essa visão mais profissional, mas você pensar que você está deixando algo melhor para os seus filhos e seus netos. Quando a gente conversa muito sobre carro elétrico, vem muito lado da emoção, de falar sobre aceleração, tudo, mas sempre a gente volta para a parte de transporte público. Que aí Então, volta a questão da sustentabilidade que o Lucas volta comentou. na questão da sustentabilidade que ele comentou. Então a gente sempre comenta muito sobre, poxa, a matriz energética, volta na discussão, mas fala, mas e o transporte público? Né? Como que a gente consegue ajudar para diminuir essa emissão de gases de efeito estufa, ou então gases poluentes que causam tanto impacto na saúde humana, né, como a gente pode reduzir de uma forma mais rápida, né? Então a gente começa a conversar com os governos, né, para poder ser algo que eu concordo totalmente com ele, onde a gente pode aplicar melhor os subsídios para que tenha benefício para a grande maioria. Então, quando a gente fala sobre veículos mais sustentáveis, emissão zero, no transporte público, em grandes frotas, então a gente vê aqui no Brasil essas grandes frotas acontecendo, frotas de last mile, usando caminhões Volks, né, na cidade de São Paulo, deixando de entrar o caminhão diesel aqui no centro de São Paulo, mas fazendo entrega, que é muita entrega, pequena entrega,
mercado, compra de mercado online também, então você vê essas entregas chegando tudo de veículo elétrico, tudo fazendo a propaganda deles ali, muito legal, só que você vê realmente acontecendo. Fala, olha, ele está livre do rodízio, ele está ajudando a diminuir o nível de emissão, né, e está acontecendo. Então a gente vê acontecendo e muito rápido. Então acho que essa é a grande mensagem, que assim, o veículo elétrico ele veio para ficar, mas não é somente o carro elétrico. É o ônibus elétrico, é o pequeno caminhão elétrico, mais para frente o long haul, o caminhão mais pesado elétrico, mas para essas pequenas distâncias onde ele faz mais sentido. E não esquecendo da scooter do Lucas. Da scooter também, da micromobilidade, né? A bicicleta elétrica, a scooter, sempre. Tá bom. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Lucas, meu muito obrigado Eu que agradeço. pelo tempo, pela informação, pelo conhecimento, pela troca de experiência, conhecer um pouquinho mais sobre a sua carreira, sustentabilidade e principalmente também a Fórmula E. Eu que agradeço, muito obrigado pelo tempo, para todo mundo que está assistindo a gente e pela ABB por organizar o Café Elétrico. Muito legal. Wilson, muito obrigado pela participação. Imagina, obrigado você, Marcel, e a ABB pelo convite. Mais uma vez, uma honra estar aqui do lado de um grande ídolo, que é o Lucas de Grassi. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse episódio especial do Café Elétrico. Acompanhe os episódios nas mídias sociais ou em nosso canal no YouTube, ABB Eletrificação. Inclusive, visite o nosso site new.abb.com.br e também a nossa loja, loja.abb.com.br. Até mais!